Então vem cá, doutor Júlio, tem gente que sofre nessa fase entre climatério e menopausa, mas se o problema também é neurológico, a gente vai falar sobre tudo isso agora, tá certo? Vamos lá, sentar aqui. Obrigada por trazer pra gente esses protótipos, né? Temos aqui, olha, a estrutura da nossa cabeça e o nosso cérebro também, pra gente entender um pouco mais. E aí, doutor, eu quero entender, assim, já passei pelo climatério, sou uma mulher que já estou na menopausa, né? A menopausa é um marco, né? E eu sei bem tudo que eu senti. E sei o que muitas amigas relatam que sentiram. Mas eu queria entender pela ciência o que é que acontece no nosso cérebro. Esse tema é tão importante que as mulheres, elas sentem várias coisas diferentes, né? E muitas das coisas, elas se culpam. Acham que é errado, o que é que aconteceu, porque eu estou envelhecendo. E hoje em dia a ciência consegue dar muita explicação. Então o que é que acontece? Quando a gente fala de estrógeno, progesterona, né, testosterona, a gente só pensa no órgão sexual. Mama, endométrio, né, a menstruação, mas a gente sabe que tem receptor de estrógeno no cérebro, hoje é comprovado, a gente já tem ressonância funcional, vários tipos de exame que a gente faz e a gente sabe que em algumas fases da vida feminina, isso é muito marcante, muda a personalidade, o jeito de ser, molda e reconstrói a forma que a mulher é, por causa dos hormônios, né? Obviamente o ser humano é muito complexo, né? Ele não é só hormônio, né? Mas isso influencia muito, né? Então, na primeira menstruação na menarca, você passou por isso e sabe, né? Muda o jeito, né? Muda uma série de coisas. E uma fase crucial no momento do climatério e menopausa. Qual a diferença do climatério? O climatério é todo o processo que é quando os hormônios femininos começam a cair. E a mulher começa a sentir a alteração da memória, ela começa a sentir o que a gente chama de brain fog, é como se fosse uma névoa, né? Ela tem muita labilidade emocional, então é algo hormonal que acontece, né? E ela também costuma ter os calores, né? Aquele calorzão que acontece. E a insônia também é muito frequente nessa fase. Tá, isso porque já tem estudos que mostram que existe essa ação do estrogênio lá no nosso cérebro. Perfeito, eu trouxe até um modelo para a gente entender melhor o que acontece. O córtex pré-frontal é uma região responsável pelo comportamento e ele é muito rico em receptor de estrógeno. Então, o estrógeno feminino cai, é muito comum ter essa labilidade. Quer ver outra fase importante, né? Você teve filho e sabe, né? Quando a mulher está grávida, o estrógeno aumenta muito, porque a placenta e o feto acabam produzindo. Então, depois do parto, clampou o cordão, obviamente cai muito estrógeno e a mulher tem o quê? Aquela depressão pós-parto, que é uma frequência muito grande. Mesmo as mulheres que não têm depressão, ela muda essa labilidade do humor também. Então você percebe que essa região é importante. Além disso, a gente chama a amígdala, que é responsável também é uma das regiões do sistema límbico, que também é muito rico, por isso que a mulher às vezes aumenta a incidência muito importante de transtorno de ansiedade, de depressão. E lembrando, se você já tem essas doenças, é muito comum ser uma das fases críticas da mulher ter um agravamento muito importante dessa parte. Então precisa ficar atento, né? A Noêmia, ela é sua paciente, doutor? Foi a Fernanda que conseguiu, que trabalha junto com a gente. A Noêmia fez um VT, um depoimento, para falar um pouquinho dessa fase, a gente vai acompanhar agora, vamos ver. Boa tarde, Cláudia, e todos que acompanham Vida Melhor. Meu nome é Noêmia Gomes, sou jornalista, tenho 54 anos completos recentemente. E a minha experiência com a menopausa começou com a insônia. Nem percebi que eu estava entrando nesse período, mas começou com insônia. Eu acordava à noite, não conseguia dormir, daí vinha aquele calorão, passava o calorão. E daí que foi caindo a ficha que eu estava entrando no período da menopausa. Como eu faço atividade física, muitas vezes a atividade física ela consegue repor isso e a gente não percebe. Mas depois eu fui para a ginecologista, comecei com a reposição hormonal, hoje eu faço reposição hormonal, faço atividade física porque é muito importante, principalmente nessa fase que a gente perde, cai a taxa de hormônio e o coração fica desprotegido. Então precisa também a gente pensar no coração como uma estratégia para a gente ter uma qualidade de vida. Então, atividade física, reposição hormonal, alimentação, muito importante, e bom humor, né? Bom humor e esperança de que tudo sempre é melhor. E também a gente pensar que entrando nessa fase, o mundo não acabou. Muitas mulheres têm vergonha de falar, porque se acham que estão envelhecendo, acham que perdem o interesse. Não, a gente só está começando uma fase diferente.
mas também muito importante para a gente, porque a gente quer mais a qualidade de vida e continuar vivendo, né? É isso aí, Noêmia, muito obrigada. Ela esclareceu bem o que acontece com a grande maioria das pessoas, né? Claro que tem pessoas que têm outros sintomas, algumas mais, outras menos, mas de forma geral é bem assim mesmo, e a gente precisa ficar atenta. Ela falou ali de reposição hormonal. Eu faço reposição hormonal, sempre falo isso para vocês, mas outro dia uma telespectadora veio falar para mim, puxa, você fala de reposição hormonal, levanta essa bandeira, mas você sabe que não é todo mundo que pode fazer? Sim, né? Só que existem paradigmas antigos que precisam ser quebrados. Então eu quero ouvir do doutor. Quais são as mulheres que não podem fazer reposição hormonal? Perfeito. Isso é muito importante porque a ciência, ela evolui, né? Então, antigamente, a gente sabe, e até hoje, que existem pessoas que têm fator de risco muito importante para câncer de mama e endométrio, porque quando você repõe, você dá o estrógeno e também vai modificar a mama e endométrio. Então, tem mulheres que não, mas é uma minoria. A grande maioria pode, só que as pessoas têm muito preconceito da técnica antiga. E alguns comparam com a questão de anabolizante, mas não tem nada a ver. Existem guidelines, orientações das sociedades médicas, justamente orientando o quanto isso melhora. E por que, Cláudia, é importante, né? E a gente neuro fala disso, porque várias doenças aumentam muito na mulher que não faz a reposição hormonal, inclusive da saúde mental. Aumenta transtorno de ansiedade, aumenta a depressão, aumenta a capacidade da mulher laboral dela, reduz, porque muitas vezes ela, por causa desse receptor do estrógeno que tem nessa região que a gente falou do sistema límbico, a capacidade dela cognitiva diminui. Agora, óbvio, como ela falou, tem mulheres que têm contraindicação. Nada na vida é 100%. Tudo tem os seus riscos e o médico, junto com o paciente, vai analisar isso. E quando essa fase, normalmente 51 anos é na média do Brasil que a mulher entra na menopausa, só que normalmente de 5 a 7 anos ela já começa no processo do climatério. E hoje em dia, a ciência recomenda que o quanto mais precoce você começar a analisar, porque tem hormônios do cérebro que você dosa e começa a ver que eles começam a aumentar porque a parte sexual feminina não está produzindo mais, o ovário não está produzindo mais estrógeno. Eu comecei minha reposição hormonal no climatério, ainda com os meus 42 anos. Perfeito. E foi muito bom, muito importante, maravilhoso. Eu gosto de lembrar também que a gente tem visto um número muito crescente de divórcio cinza. Já ouviu falar sobre isso, divórcio cinza? São pessoas que resolvem se divorciar depois de muitos anos juntas, depois de 30, 40 anos de casado. E eu sempre fico pensando, gente, eu penso que a grande maioria não deve fazer reposição hormonal, porque aí começa o grande atrito no casamento, né? Não só problemas no trabalho, por conta desse brain fog, dessa capacidade cognitiva ficando diminuída, mas as questões em casa também ficam complicadas. Então é bom a gente falar sobre isso. Eu vou pedir 3 minutinhos, vou dar um recado e volto já. Vamos lá, doutor Júlio Pereira, vamos continuar conversando aqui. Bom, aí sabendo disso, o que é que a gente pode fazer? Perfeito. Primeiro aspecto é o seguinte, né? Entender que a mulher, apesar de sermos a mesma espécie, é muito diferente do homem. A minha esposa até briga comigo e diz que eu passo o pano para homem, né? Digo que é tudo hormonal, mas não. Vocês mulheres têm um ciclo hormonal. Além disso, tem fases da vida que é hormônio e o homem é tudo muito retilíneo, não tem essa variação. Às vezes é difícil para a gente entender, né? E aí o que acontece? No caso da mulher, ela vai ter que ter atitudes muito proativas nesse momento dessa fase dos climatérios. Primeiro aspecto, prática de atividade física. Da mesma forma que a gente falou que o cérebro muda, inclusive tem atrofia no cérebro feminino por causa do estrógeno, se ela faz atividade física, melhora a circulação, melhora o aporte de glicose e melhora esse sintoma, né? Segundo aspecto, o sono. Qualquer atividade? Atividade aeróbica costuma ser melhor para essa fase, né? Mas a musculação tem outros aspectos também positivos. A osteoporose aumenta também muito, né? E a atividade de impacto ajuda, né? Segundo aspecto, o sono. O sono feminino vai alterar nessa fase. Então, calorzão é porque tem receptor de estrógeno no hipotálamo, que regula nosso sono, é nosso termostato, né? Então, controlar a qualidade do sono, que já falou aqui outras vezes, né? Não levar celular para a cama, ter todo esse cuidado, né? Terceiro aspecto muito importante, muito cuidado com sua saúde mental. Como você falou, não é só divórcio que acontece, né? Problemas no trabalho. E a mulher entender que está acontecendo uma mudança hormonal no corpo dela e procurar ajuda, inclusive psicoterapia, comportamental, porque o corpo dela vai ser diferente. Como ela vai atuar isso? Como ela vai agir no trabalho? É muito importante. A questão alimentar, que eu sei que você é bem focada nisso, né? Isso é muito importante. Eu não sei porque que todo médico fala que eu sou bem focada, eles não me veem comendo bolo.
Então é fake no Instagram, viu? Porque o seu Instagram é só exercício físico, não, eu tô brincando só. A alimentação. verdade verdadeira é que eu penso que a gente tem que ser equilibrada, né? Eu não sou Caxias, assim, eu não digo não a alguma coisa que eu gosto. Um bolinho de vez em quando eu como, eu gosto, né? Mas aí eu como mais verduras, mais legumes, proteína, né? Eu cuido de toda a parte. É um A gente tem que combustível, ter de tudo um pouco, né? É muito difícil enganar, né? Ver você esbelta, então provavelmente se alimenta bem, se exercita bem, né? É verdade. Outro aspecto muito importante, eu digo, é a atividade intelectual. Eu costumo brincar que a musculação do nosso cérebro é você fazer atividade intelectual. Eu até brinco com meus pacientes, já falei aqui com você outras vezes, esqueça a aposentadoria. Não existe aposentadoria. É a pior coisa que você pode fazer para o seu cérebro. Trabalhar a vida inteira. E outro aspecto muito importante é o seguinte, essa geração que a gente está vivendo, a nossa, as mulheres vão viver mais tempo na menopausa do que antes da menopausa. Imagina, a expectativa de vida está passando os 80 anos. Uma pessoa que se cuida como você vai chegar aos 100. É a geração que os 100 anos vai ser o normal de quem não tiver fator de risco, quem se cuida, né? Porque menopausa é para sempre agora. Agora é para sempre. Se você for pensar 51 anos, essa geração está quase meio a meio, né? Tem um período antes da menarca, né? Então é muito importante a mulher entender. A ciência está andando, a evolução está sendo muito rápida, talvez até, tem muita pesquisa vendo como é que a gente vai fazer para esse ovário feminino não falhar. Mas hoje isso não existe e realmente a reposição hormonal é a melhor estratégia. Agora é individualizado. Não vá atrás do conselho da amiga, da colega, passe no médico que ele vai avaliar no seu caso o que você precisa. Tem alguma reposição hormonal que você ache mais segura? Não, a grande questão é o seguinte, a maioria das mulheres precisa repor, mas o médico vai avaliar se o estrógeno, o risco do câncer de mama é maior e do endométrio também, para ver que tipo ela vai tomar. Tem bioequivalentes, né? Hoje evoluiu muito, você já falou das outras vezes que a gente veio aqui também, né? Mas não esqueça, eu gravei outro dia um Reels, tá lá no meu Instagram, vou até colocar ele no destaque, porque a reposição hormonal é a cereja do bolo. Se você não fizer o que o doutor falou, cuidar do sono, da alimentação, do exercício físico, de aprender coisas novas e de buscar ser feliz, e eu digo que ser feliz é uma escolha, não há reposição hormonal que vai te ajudar não, tá, amiga? E se prepare para viver muito, e se você não se cuidar, a conta vai chegar. Você vai viver, mas com a qualidade de vida muito pior. Maravilhoso. Doutor Júlio Pereira está no Neurocirurgia BR, segue lá, Neurocirurgia BR. Ele sabe muito, estuda muito, é alguém que contribui demais com a gente. Neurocirurgia BR também tem um canal no YouTube. Muito obrigada, doutor, uma linda tarde. Obrigado. E até a próxima, tá bom?